Senhor, Ele está te vendo, que Ele está observando aí a sua vida e Ele tem uma bênção especial para você nesta tarde. E agora nós vamos ouvir a gloriosa palavra do Senhor com o nosso pastor Flávio, que está aqui hoje para nos transmitir a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes. Aqui quem vos fala é o pastor Flávio, esposo da missionária Débora. Desejo a todos uma boa tarde. Quero também agradecer a todos os irmãos que têm nos ouvido esse programa, ouvido a rádio. E também quero mandar uma boa tarde, uma saudação para meus parentes lá na Bahia, cidade de Paulo Afonso, no povoado Malhada Grande. Meu primo Dão, que a gente chama de Dão, mas chama João. A minha irmã Larissa, a minha prima Rosa. Mandar um abraço também pro pessoal de Guarulhos, também a minha tia Renilda. E a todos que estão nos ouvindo, Que Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com os amados irmãos, que está escrito na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 18, que diz assim, 18 em diante: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando, sempre medito nessa palavra do apóstolo Paulo, que ele dirige aos Coríntios, que nessa época estava havendo ali uma divisão entre os irmãos, uns falando que era de Pedro, outros falando que era de Apolo, outros falando que era de Paulo, estavam discutindo, outros era de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vem com essa palavra, falando, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, Quer dizer, os que são salvos, irmãos, eles entendem, que a palavra de Deus, ela tem que ser inspirada, tem que ser, a gente entende a palavra pelo Espírito, e não pela carne, não pela própria sabedoria. Que se a gente for analisar a palavra de Deus pela nossa própria sabedoria, ou pela filosofia de vida, a gente nunca vai acreditar, nunca acreditaria que existia um Deus, que existiria, o que a Bíblia fala, não é verdade? Porque a Bíblia, irmãos, ela tem que ser, você tem que ler a Bíblia, ligada com Deus, no Espírito, porque senão você não entende, você não compreende a palavra, ela realmente parece loucura. Eu estava pensando, pensou falar que o homem foi, Jonas, foi engolido pelo peixe, passou 3 dias no ventre do peixe. Se a pessoa realmente não crê, que foi o Espírito Santo de Deus quem fez essa obra, que Jesus fez essa obra, se não tiver uma fé verdadeira, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se não tiver realmente uma crença nessa palavra, nesse Deus, ela se torna um livro qualquer, uma história qualquer, mas nós sabemos que é verdade. E a Bíblia diz em Apocalipse que ai daquele, que aumentar ou diminuir ou tirar, sequer uma vírgula, um tio dessa palavra. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, nós temos que crer, nós temos que acreditar e confiar, e orar sempre baseado na palavra, porque os que confiam no Senhor, irmãos, não se abalam.
E como é que nós confiamos no Senhor? Meditando na sua palavra e acreditando no que ele fala. João 15:7, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 15, versículo 7, fala: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedirdes vos será feito. Então nós temos que crer nessa palavra, nós temos que crer, né, nesse Cristo maravilhoso que morreu e ressuscitou o terceiro dia. Isso aqui é loucura para aqueles que perecem, né, para os ateus, para os que não crê em Jesus, para aqueles que não crê na palavra. Mas Jesus, ele ressuscitou e ele disse, né, que ele iria para o Pai. E tudo que nós pedíssemos ao Pai, no nome dele, ele nos concederia. Então nós temos que confiar nesta palavra, irmãos. Nós temos que realmente viver segundo a palavra. E eu posso dizer para os irmãos que eu sou prova viva disso, porque desde quando me converti ao Senhor, como eu já disse na outra passagem que estive por aqui, no ano de 95, eu não tinha conhecimento nenhum de Bíblia, eu não conhecia nada do Evangelho. E quando o Senhor, eu entrei na igreja ali na Vila Fátima, o Espírito Santo de Deus me transformou. E isso foi numa quinta-feira, e na sexta-feira eu já estava com a Bíblia na mão e pregando o Evangelho. Já estava pregando o Evangelho sem nunca ter lido uma Bíblia na vida. E o Espírito Santo de Deus foi me inspirando, foi me dando revelações na palavra, né? E eu comecei a pregar a palavra de Deus e comecei a ver os efeitos da palavra, porque a gente tem que analisar, né, se é verdade ou não é verdade, fazer prova, para ver se é verdade ou não é verdade, mas não ficar desacreditando da palavra. Nós temos que acreditar, porque os sinais seguirão os que crerem. A Bíblia diz, os sinais seguirão os que crerem. E desde que eu aceitei Jesus Cristo, Deus tem feito maravilha através das minhas mãos. Muitas pessoas já foram curadas de enfermidades, libertas de vícios. E eu tive muita experiência, né, baseada aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala, eu tive muita experiência. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor não tem falta de nada. E já teve muitas situações minhas, muitas provações e lutas, que eu busquei, baseado, por exemplo, no Salmo 23, e Deus me deu a resposta. Eu marquei 21 dias ali de oração nesse Salmo 23, e eu recebi a bênção, orando juntamente com minha esposa, a missionária Débora, né? Nós precisávamos quitar uma casa, e nós começamos a orar. Eu falei: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E comecei a orar ali, baseado nesse salmo, crendo nessa palavra que o Senhor deixou para nós. E realmente, irmãos, com 21 dias que eu encerrei essa campanha na minha casa, eu e minha esposa, Deus nos deu a vitória, eu quitei a casa, tudo que eu estava devendo, Deus criou uma situação, fez um milagre baseado na minha fé. E o Senhor nos abençoou, o Senhor nos honrou. Então eu posso dizer que essa palavra aqui, irmãos, é loucura realmente para aqueles que não crê. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque através dessa palavra, irmãos, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor transforma. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, irmão, é gloriosa. Certa vez, o meu irmão estava na UTI, né, foi alvejado com os tiros e estava desenganado pelo médico. E eu falei: Senhor, fala comigo na tua palavra. Né? E comecei a orar e clamar a Deus, e ali ninguém sabia. Eu fui para a igreja e ninguém sabia o motivo do meu clamor. E eu pedindo a Deus ali em espírito, ali, que o Senhor falasse comigo na palavra dele, que eu acreditaria, né, no resultado. E a palavra do pregador foi sobre a ressurreição de Lázaro, naquele dia. Como que o pregador ia saber, né, uma igreja lotada com mais de 400 pessoas, como que o pregador ia saber, e nem sabia o que eu estava pedindo. Eu estava no último banco, pedindo a Deus, e o Senhor ali me ouviu, e o Senhor respondeu através desta palavra, da palavra revelada, né? Deus falou que eu tinha que somente crer, que não morreria. E ali, irmãos, com 15 dias, meu irmão estava fora daquela UTI, para a honra e glória do Senhor, e hoje está me ouvindo, eu creio que está trabalhando, está me ouvindo, já faz mais de 21 anos isso aconteceu, e ele tomou 2 tiros no peito, um na mão, e Deus livrou ele, né? Estava já como morto, e o Senhor o livrou. O Senhor fez um grande milagre, porque eu acreditei e acredito na palavra de Deus, né? Para muitos é loucura, mas eu creio no poder de Deus. Se Deus falou que Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias, eu acredito, né? Eu acredito nisso. Jesus ressuscitou o terceiro dia, eu também acredito, porque Jesus tem sido maravilhoso na minha vida, mudou totalmente o meu viver. E eu digo para você que está me ouvindo nesta tarde, não temas, aleluia.
Não temas, decanta labassurianda labássia. Você, decanto lá, xarabanai, que se encontra triste aí, ó. Você não está sozinho, Deus está contigo. Porque Ele é onipotente, a palavra do Senhor diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E Ele está, irmãs, aí perto, é só você crer. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 33, 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e seguras que tu não sabes, coisas ocultas que tu não sabes. Então, é somente crer, é somente confiar. Confia que o Senhor está contigo aí do seu lado, que o Senhor é poderoso, ainda que o cientista, o médico possa dizer que não tem solução, que não tem jeito, confia. Busca o Senhor, não fica parado não. Busca o Senhor. Esses dias eu estava pregando num lar e Deus me deu a passagem daquela mulher, né, cananeia, que estava com a sua filha miseravelmente endemoniada. Estava sofrendo há muito tempo com a filha, e quando ela ouviu falar que Jesus estava passando ali na vizinhança, né, naquele lugar, na Fenícia ali, era uma Sírio-Fenícia, e quando ela ouviu falar, ela correu até Jesus, e ela buscou Jesus com fé, né? E os discípulos ali falaram, mestre, despede essa mulher que está gritando, vem como uma louca. Mas Jesus parou para ouvir ela. Mas Jesus falou para ela, mulher, que tenho eu contigo? Eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela, né, ali falou, Senhor, mas até os cachorrinhos necessitam das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Irmãos, se você for humilde, se você for humilde para aceitar a palavra de Deus, se você que está ouvindo aí, se você ainda não é um cristão ainda, se você não aceitou Jesus, abre o seu coração nesta tarde e aceita Jesus como teu Salvador e deixa a palavra do Senhor penetrar no teu coração. Você vai ver a mudança, a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Você que está com problema aí, não temas. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele não desampara, né? A palavra do Senhor não é loucura, não, é poder de Deus, é sabedoria. Quem vai pela palavra é sábio. Agora, quem anda pelos seus próprios olhos, quem tenta resolver os problemas por si próprio, muitas vezes não vai conseguir, não vai dar certo. O negócio, irmão, é se humilhar. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus está pronto para abençoar. Deus está pronto para fazer maravilha. Mas o negócio tem que crer. Você tem que crer, você tem que acreditar e não ficar parado dentro de casa. Fazer como aquela mulher saiu lá, né, da sua cidade, vendo que Jesus estava passando e correu até Jesus, se humilhou diante de Jesus. Se humilhe diante dos pés do Senhor. Ouça o que a palavra de Deus está te falando, porque Deus é poderoso. Quando Deus, Ele, né, começou lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o mundo estava em trevas. O mundo estava na escuridão, né? O mundo, a terra estava toda em trevas, não tinha luz, não tinha nada. E Deus só com uma palavra, Ele disse, haja luz. A palavra do Senhor ecoou e houve luz. E Ele foi fazendo tudo, né? Como a Bíblia fala. E eu acredito, irmãos. E de onde você viu falar de Deus, se não for na palavra de Deus? Não é? Tem uns que acreditam na palavra, mas só acreditam em alguns pontos. Só alguns pontos. A Bíblia, irmão, ela tem que ser inteira. Você tem que acreditar na Bíblia inteira. No Velho, no Novo, né? Nos profetas maiores, profetas menores, nos evangelhos, né? Tem muita gente que eu vejo aí, estou servindo a Deus, mas não crê na Bíblia. Só crê naquilo que é bom, que é favorável. Só crê naquilo que, né, que é vantajoso para si próprio. Mas quando a Bíblia diz que tem que se humilhar, tem que pagar o preço, tem que se arrepender dos pecados, aí não funciona. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, mas para aquele que obedece ela. Para aquele que anda no caminho reto, para aquele que busca verdadeiramente, porque o Salmo 119, ele fala, bem-aventurados que trilham no caminho reto do Senhor e obedecem a sua palavra, a sua lei, né? Porque a lei do Senhor é a palavra de Deus. Então, não adianta ficar reclamando, ficar cocheando entre dois pensamentos. O negócio é colocar a sua vida em ordem. Não importa o que você está passando, eu posso falar isso para você. Se você crer, se você buscar o Senhor, seja, né, onde você mora aí, não sei, na Bahia, seja no Nordeste, seja no exterior, se você buscar, você vai receber. Eu tenho um amigo meu que ele testificou que ele estava no Japão. Ele foi para o Japão para trabalhar e ele teve um problema do coração, lá foi constatado um problema do coração, ele não podia fazer força, ele não podia pegar peso, ele não podia fazer nada. E ali ele voltou para o Brasil, e ele falou que estava se sentindo inútil, né?
E ele japonês, né, Nisei, se não me engano, ele descendente de japonês, e ele não acreditava, ele não tinha, né, Deus assim no seu coração, e ele entrou numa igreja evangélica, ele procurou a Jesus, ele falou que quando entrou na igreja evangélica, ele sentiu um calor sobre o corpo dele, e ouvindo o pastor pregar, ele disse que sentiu um calor muito forte ali, né, começou a tomar ele um calor no corpo dele, e ele disse que saiu dali, saiu se sentindo bem, e quando ele, né, foi fazer o exame, ele não tinha mais nada no coração. A honra e glória do Senhor, Deus curou ele. E ele falou que não podia fazer peso, pegar peso, fazer esforço nenhum. E de repente começou a andar com o filho dele de bicicleta, e já voltou a fazer tudo normal. Mas bastou o quê? Ele ter fé. Ele teve que voltar do Japão e entrar na casa do Senhor, né? Entrar no pronto-socorro de Jesus. Quantos estão aí, irmãos, ouvindo aí que podia já ter recebido a bênção, mas por causa de um problema, né? Não consegue perdoar, não consegue olhar para uma vez para um irmão. Irmão, obedeça a palavra. Obedeça a palavra, não é o homem que você tem. Você obedeça a palavra de Deus, é Deus que está falando. Sai do teu lugar, minha irmã. Né? Chega de sofrer. Deus tem poder para restaurar a tua vida. Deus tem poder. A palavra do Senhor nos dá essa garantia. Busca o Senhor de todo o seu coração. Se converta, se humilha nesta tarde. Deus vai entrar com a solução. Você pode me procurar. Você pode falar comigo, porque eu tenho certeza que eu estou falando, porque a palavra do Senhor, ela transforma. Quando ela entra no coração, ela transforma, ela tem um poder, é uma espada. É uma espada de dois gumes, aleluia. Não é? E o inimigo não tem força contra o poder da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então confia. Confia, né? Pague o preço, irmão. Não viva mais segundo a carne, não viva mais segundo a sua própria sabedoria, segundo o teu querer, mas passa a viver segundo o querer do Senhor. Esqueça o seu velho eu, né? Assim como Jesus, né, morreu lá na cruz, ressuscitou, que você, né, verdadeiramente, o seu velho eu, a sua velha natureza tenha ficado lá para trás, tenha morrido, né?